Você comanda aí. Valeu, obrigado. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Muita gente faltando hoje, né? Deixa eu ver aqui. Os melhores estão aqui. E tá gravando? É brincadeira. Mas tem um fundo de verdade. Brincadeira. Pessoal, a gente sabe... Ontem a gente teve o aniversário da Luísa, né? A igreja toda foi convidada a participar. E a festa da Luísa continua hoje, então boa parte da igreja está participando dessa festa. A gente sabe de alguns irmãos também que estão viajando, por isso que a gente está com os melhores aqui hoje. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus 6, 34. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos ler, só para a gente entender o contexto da leitura, vamos ler a partir do versículo 25. O principal é o 34 mesmo, mas a gente lê, só para a gente se contextualizar do que a gente vai falar aqui, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. O tema que foi proposto pelo Myron hoje é: a vida é agora. A vida é agora. A vida é agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde você está agora? Onde você está agora? Nesse momento, onde você está? Não fisicamente. Onde a sua cabeça está? Muita gente está com a cabeça no ontem, né? No churrasco que teve, na festa à noite. Muita gente está com a cabeça em algum problema que passou durante a semana passada. Muita gente está com a cabeça relembrando, talvez, uma viagem da última férias que você teve. Muita gente está com a cabeça na segunda-feira, com um problema que vai ter que resolver no trabalho, com a conta que vai ter que ser paga, com o aluguel que vai ter que pagar, com a renovação de matrícula da escola dos seus filhos. Muita gente pode estar preocupado. Enfim, você entendeu a mensagem. É muito comum
E faz parte da natureza humana, faz parte, a psicologia vai explicar isso, eu não sei explicar, a psicologia explica, mas é muito comum a gente ficar viajando. A gente está aqui hoje, neste momento, na igreja, mas a cabeça está voando, a gente está pensando, a gente está imaginando, planejando, relembrando e viajando. Passado ao futuro, a gente está em algum lugar. E a maioria das vezes a gente não está aqui. Por isso que eu chamo. Vamos estar todos aqui agora. Queria chamar a atenção de vocês. Venham para cá. Por quê? Porque a vida é agora. Quem está dizendo que a vida é agora? Eu vou detalhar isso. Será que a vida é agora mesmo? Ou será que o melhor da vida foi o que já aconteceu? Ou será que o melhor da vida... Tem aquele negócio, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Né? O melhor de Deus ainda está por vir. Será? A proposta da mensagem hoje que eu queria conversar com vocês é justamente sobre isso. A vida é agora. A vida não é o que passou. Não, a vida não é o que vai acontecer. A vida é agora. Isso parece ser óbvio. E de fato é. Mas apesar disso, apesar de ser muito óbvio, apesar de ser uma verdade assim banal, a vida é agora, tá? E daí? Apesar de ser muito banal, a gente tem muita dificuldade de viver o agora. Alguns de nós são mais saudosistas, né? Alguns de nós passaram poucas e boas, alguns de nós possuem histórias assim maravilhosas, outros histórias de sofrimento, e muitas vezes a gente se vê preso no passado, porque, já reparou, às vezes as pessoas falam porque a igreja de antigamente, porque os filhos de antigamente, porque a diversão, a forma de se divertir antigamente era diferente, porque as músicas de antigamente eram melhores. Já viu gente falando assim? Esse pessoal tem razão. Esse pessoal tem razão. Né? As músicas antigamente eram... A exceção é Taylor Swift. Taylor Swift é mulher gênia. Mas, via de regra, as músicas de antigamente eram muito melhores do que de hoje. Eu concordo com eles. Outros estão sempre projetando a felicidade no futuro. Já viu? Tem gente que sempre fica esperando. Não, olha, quando eu passar no concurso X, eu vou ser feliz. Ah, quando aquele projeto que eu estou desenhando acontecer. Ah, quando esse projeto se concretizar, eu vou ser feliz. Ah, quando eu me casar, ô glória, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir isso ou aquilo, sabe, a pessoa está sempre no futuro, sempre projetando a felicidade para tudo isso. Para quem vive muito no passado, para quem vive muito no futuro. O que a palavra de Deus diz é o seguinte: a vida é agora. A vida é já. A vida é o presente. Apesar de nós termos essa tendência de fuga. E o que falar, né? Às vezes eu estou falando só de coisa positiva, né? A gente lembrando o que era bom no passado, a gente lembrando o que marcou a nossa história, ou a gente projetando coisas boas no futuro. Mas e quando a gente fica preso ao passado por mágoas, por ressentimentos, por dores, por problemas, por coisas que marcaram o nosso coração, por coisas que nos fizeram sangrar, por coisas que nos fizeram sofrer, e dia após dia a gente se nega a viver a realidade do hoje e do agora, porque a gente fica amarrado àquilo que nos fez sofrer. A gente sangrou naquela época e a gente continua sangrando hoje, porque o passado parece que nos prende, parece que nos agarra e nos impede de viver o presente, o agora. Ou, pelo contrário, ou no outro aspecto, tem gente que está tão preocupado com o que vai acontecer no futuro, está tão ansioso com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, nas próximas eleições, está tão amarrado à expectativa do futuro que não consegue viver o hoje. E se você olhar os estímulos que a gente tem na mídia, na televisão, nas notícias, todas elas meio que nos puxam para uma expectativa futura ou para uma lembrança do passado. Sempre. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que vem para nos salvar dessas amarras do passado ou do futuro.
e nos resgata para vivermos o presente, porque o presente é agora. Porque o seu filho está do seu lado agora. Porque os seus pais estão do seu lado agora. Porque o melhor de Deus para a sua vida está presente agora. Porque o que você pode fazer de importante na sua vida não está no amanhã, mas está no agora. Viver é agora. Viver é agora. Por quê? Teologicamente, porque o agora é o mais próximo que existe da eternidade. Né? O agora é o mais próximo que existe da eternidade. C.S. Lewis vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Ele vai dizer o seguinte: o agora é o ponto no qual o tempo toca a eternidade. O agora é o ponto em que o tempo toca a eternidade, onde Deus está. Deus está na eternidade, né? E a gente tem aquela mania, né, de pensar assim, quando a gente fala sobre eternidade, né? A gente fala, não, eternidade, a gente vai morar na eternidade com Deus. A gente pensa naquele tempo futuro, eternidade que nunca vai acabar, e vai ser aquele, nossa, imagina viver toda a eternidade, o tempo nunca vai acabar. Está errado. O conceito de eternidade não é esse. Por quê? Porque o tempo, a linha do tempo, foi criada por Deus para a nossa existência, mas Deus não está na linha do tempo. Deus não está no presente, no passado, no futuro. Deus simplesmente existe. Deus está acima da linha do tempo. Deus é atemporal, eternamente. Quando a gente pensa nessa ideia de, olha, vamos viver a eternidade, não é uma questão de, olha, eu vou viver toda a eternidade, os dias não vão ter fim. Não é isso. O conceito teológico de eternidade não é isso. Está muito acima da nossa compreensão. Mas se a gente puder aproximar um pouquinho do nosso conhecimento, é como se a eternidade fosse um eterno agora. É sempre agora. Sabe quando a gente estiver com Deus, não vai passar tempo, não vai existir tempo. Vai ser, com a licença conceitual, vai ser um eterno agora. Por isso que o agora é tão importante, porque é o ponto de contato com a eternidade com Deus. É o mais próximo que a gente pode chegar nesse ambiente, nessa vida que a gente tem, é o mais próximo que a gente pode chegar à eternidade de Deus. A vida é agora. E como é que a gente consegue identificar isso que eu falei aqui agora, se isso é verdade mesmo? Existem alguns indícios, algumas chaves bíblicas, algumas pistas bíblicas que mostram isso para a gente. A primeira delas é justamente esse texto que a gente leu, principalmente o versículo 34, que diz o seguinte, vou ler de novo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia a sua própria porção. Basta a cada dia aquilo que o dia vai trazer. Basta. A vida é agora. Por que, Daniel? A vida é agora por uma simples questão de capacidade. Uma simples questão de capacidade é o que aguentamos suportar. Por que focar no agora? Porque é o que a gente aguenta mesmo. Por que viver o agora? Porque é o que a gente aguenta. É o que a gente suporta. Por isso Jesus nos ensina a nos preocupar com o hoje. E aí, justamente por não darmos ouvidos a essa palavra de Jesus, a esse convite de Jesus de viver o agora, justamente porque a gente desobedece essa regrinha básica, é Jesus virando para a gente falando assim, olha, José, se preocupe com o hoje. Maria, se preocupe com o hoje. Daniel, seu ansioso, seu bobinho, basta o hoje para você. Por que, Jesus? Porque é isso que você aguenta, cara. Aí o desobediente do Daniel vai fazer o quê? Não, eu dou conta, Jesus. Aí o Daniel se enche das preocupações do amanhã, do depois do amanhã, do mês que vem,
do ano que vem, e tudo aquilo se acumulando, e tudo aquilo, e você pensa que está dando conta, mas você está a um fio de estourar. Cheio de estresse, cheio de preocupação, sobrecarregado, ansioso, a ponto de explodir por nada. Já percebeu que às vezes a gente está sempre assim? Onde que a gente percebe que isso é verdade? No trânsito. Você está ali no trânsito, tranquilo, o cara dá uma fechadinha. Ô seu fariseu! Daí para mais. E você, quando você chega, meu Deus, que besteira que eu fiz. Foi por nada. Não foi por nada, não. É porque você está acumulando hoje, o amanhã, o depois da manhã, e as mágoas do passado, e aquelas lembranças que te atormentam, e as preocupações do ano que vem, e a reunião do seu trabalho que vai ser terrível na semana que vem, e a apresentação que você vai ter que fazer para cliente daqui a 2 semanas, e tudo aquilo acumulando e você sobrecarregado. O que Jesus fala? Basta a porção de hoje. Basta a porção de hoje. Calma, menos, você não aguenta. Talvez seja o caso de todo dia de manhã você chegar no espelho e falar assim, cara, mulher, você não aguenta. Confia e foca no hoje. Quer dizer então, Daniel, que é só viver o agora e simplesmente deixar acontecer o que tiver que acontecer no amanhã, né? Sabe? Sem preocupação, tipo a música caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, eu vou, e simplesmente viver. Não tem nada a ver com isso. Deixa eu explicar. Não é assim que eu estou falando. Claro que não. Uma coisa, e aqui está o pulo do gato. Uma coisa é você andar sobrecarregado com as preocupações do amanhã. Isso não. Outra coisa é separar tempo hoje para planejar e organizar o seu futuro. E aí quando você organiza e planeja, quando você faz o que você precisa e pode fazer a respeito do futuro, organizando, planejando, ponto. Fecha, vive hoje. Sem ficar, tá bom, será que vai dar certo? Ai, caramba, não, deixa eu revisar isso aqui. Não. É você viver o futuro no seu planejamento, na sua organização, mas sabendo dar um ponto final naquele momento especial. Não é para você viver de qualquer jeito, não é você não planejar o futuro, não é você se organizar para aquilo que vai acontecer. É você viver o agora. E faz parte do viver o agora, planejar o futuro. Não sobrecarregar, mas planejar e se organizar. Você percebeu a diferença? Por isso que o Evangelho nos chama para vivermos o agora, por uma simples questão de, olha, você não é tão bom quanto você imagina. Você não é tão bom quanto você imagina. Você não aguenta tanto quanto você imagina. E quem está dizendo isso? O Deus que te fez. O Deus que conhece as suas limitações. O Deus que conhece o quanto seu coração aguenta. O Deus que sabe quanto de carga você consegue viver bem por dia. É Ele que está te dizendo. Vive hoje. Basta a cada dia a sua própria porção. E aí um outro texto bíblico que reforça essa questão da importância de viver o agora é o texto da oração do Pai Nosso. O texto da oração do Pai Nosso, a instrução de como orar o Pai Nosso, reforça essa ideia, né? Quando fala lá, como é que é? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá quando? Hoje. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E aqui, meu irmão, não é uma simples questão física. Esse texto da oração do Pai Nosso não é uma simples questão física material. Eu gosto de ler esse trecho do Pai Nosso para além do aspecto físico, mas principalmente no aspecto de alimento espiritual. Por quê?
Porque Deus sabe que a gente não precisa só de pão. O que mais que a gente precisa? A gente precisa descansar, a gente precisa de diversão, a gente precisa de afeto, a gente precisa de atenção, a gente precisa de tanta coisa. Aí, de repente, na oração máxima que Jesus vem nos ensinar, ele fala assim, não, dá o pão. Não, esse pão aqui eu entendo que é outra coisa. E todas essas outras coisas estão onde? Venha o teu reino. O reino de Deus, sim. O reino de Deus é o reino onde todas as necessidades do ser humano, para que o ser humano viva uma vida digna, seja alimentação, seja vestuário, seja afeto, seja descanso, seja diversão, no reino de Deus, tudo isso é o pacote completo. Venha o teu reino, o reino de Deus, onde as nossas necessidades são satisfeitas. Agora, quando ele ensina a falar, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, eu gosto de fazer uma leitura de o pão espiritual. Senhor, o pão espiritual que eu preciso para viver na tua presença, dá-me hoje. Alimento espiritual, a porção diária do pão da vida que eu preciso, me dá hoje. A vida espiritual também é para ser vivida hoje. A vida espiritual é para ser vivida hoje. E como é que isso funciona? Como é que funciona essa questão de viver uma vida espiritual focada no hoje? Olha, eu não sei se eu consigo viver os desafios da santidade por toda a minha vida. Pensa aí na santidade. Pensa em tudo que você precisa fazer e tudo que você precisa deixar de fazer para ter uma vida santa. Agora imagina você viver tudo isso até o final. Eu não sei vocês, mas eu fico, meu Deus, será que eu aguento? Que difícil. Eu não sei se consigo viver a disciplina de leitura bíblica e de oração sempre. Eu não sei se eu vou conseguir seguir com a disciplina de oração, de comunhão, de leitura bíblica, ainda naqueles dias difíceis e tribulados. Mas aí, se eu olho no todo, se eu me preocupo com essa disciplina espiritual, com a santidade, hoje, amanhã e depois, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou me sentir sobrecarregado. Mas o fardo que Jesus vem trazer é um fardo leve, um jugo suave. Como é que pode isso se sintonizar? Como é que isso pode funcionar? Dá-me, Senhor, o pão espiritual que eu preciso para viver bem na Tua presença hoje. Eu quero viver bem na Tua presença hoje. E amanhã? Não sei o que vai ser amanhã. Mas o hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou lutar para ser santo. Hoje eu vou ter comunhão contigo. Hoje eu vou separar um tempo para orar. Hoje eu vou reservar um tempo para ler um trecho da Bíblia. Hoje e amanhã, não sei. Mas hoje eu vou dar o meu melhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, me habilita para estar em comunhão contigo hoje. Sabe aquele negócio do AA? Só por hoje. Porque a gente não aguenta mais do que isso, meu irmão. A vida é agora. A vida é agora. Eu já tentei viver assim. Eu não consegui. Sabe esse negócio de pastor, de pregador? A vida é tranquila. Viver diante de Deus é fácil, meu irmão. Nem sempre. Às vezes tem os seus desafios. E diante desses desafios eu te aconselho a seguir a palavra de Jesus, a recomendação de Jesus. Basta cada dia a sua própria porção. Espiritualmente falando também. É acordar de manhã e pedir: Pai, me ajuda hoje. Me alimenta hoje. O Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que é difícil, o Senhor sabe que existem questões na minha vida que eu tento fugir, mas muitas vezes eu não consigo. Pai, me ajuda hoje, no meu ponto fraco. Vamos vencer hoje, Senhor, vamos. Hoje, Senhor, eu quero vencer o meu ponto fraco. Aí no final do dia você olha assim e fala: consegui. Aí no dia seguinte: Senhor, só por hoje de novo.
Porque é isso que a gente aguenta. Né? É isso que a gente aguenta. E amanhã eu não sei. Eu estou vivendo hoje. Você já percebeu? O reino de Deus é feito do quê? Das cadelas. Das crianças, né? A palavra de Deus que diz isso. O reino de Deus é das crianças, é feito pelas crianças, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é feito o reino de Deus. Deixa eu te perguntar, você já viu criança preocupada com amanhã? Você já viu criança se questionando, o que eu vou ser quando eu crescer? Só quando o adulto coloca essa dúvida no coração dela. Ô Juquinha, o que você vai ser quando crescer? Colocou a pulga atrás da orelha dele, que é mesmo, né? O que eu vou ser quando eu crescer? Mas criança, por ela mesma, ela não se preocupa. Criança não fica aqui imaginando, o que eu vou ser? Vou ser engenheiro? Não, é o pai que fica colocando. Que tal você ser um médico? Que tal você ser um engenheiro? Que tal você ser um psicólogo? Que tal você ser, sei lá o quê? Um empreendedor? Que tal? Mas a criança, genuinamente, por ela mesma, na sua pureza, ela não se preocupa com amanhã. Ela vive o agora. Ela não está nem um pouco preocupada com que profissão ela vai exercer. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é formado de pessoas que vivem o hoje porque confiam o amanhã em Deus. Sabe por que a criança não se preocupa com amanhã? Porque o pai está do lado, a mãe está do lado. Ela sabe que o pai está garantido. Eu vou viver o hoje. O amanhã é com meu pai, é com a minha mãe. A gente precisa aprender com as crianças. Isso é só um aspecto do que a gente pode aprender com elas, mas esse é um aspecto importante, porque as crianças sabem que a vida é agora. A vida é hoje. E nós somos chamados, convidados por Jesus e pelas crianças. Vamos viver agora. Vocês lembram do relato do maná? É outro aspecto que mostra a importância de viver o agora. Lembrar para vocês o relato do maná. O povo de Deus era escravizado no Egito, né? E aí Deus trouxe um livramento, tirando o seu povo do Egito, da escravidão, e fez o povo peregrinar durante 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. Só que nesses 40 anos teve muita coisa acontecendo. E uma das coisas interessantes e terríveis também que aconteceu foi justamente o povo de Deus que foi liberto do Egito começar a praguejar, falar, Deus, era melhor que a gente tivesse ficado no Egito e tivesse morrido lá, porque lá a gente tinha pão, lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha isso, lá a gente tinha aquilo, aí o Senhor tira a gente de lá para a gente morrer nesse deserto, era melhor que a gente morresse lá. O que Deus faz? Deus providencia as codornizes para eles comerem carne, e Deus providencia também o maná do céu, que era uma espécie, digamos assim, de pão, que toda manhã eles acordavam e estava ali branco de pão, onde cada família podia recolher e se saciar. Só que nesse contexto de pegar o maná, o pão do céu, o povo foi recomendado, Deus deu algumas instruções. E a principal era, olha, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. O maná do outro dia criava bicho e cheirava mal. Apodrecia. Sabe o que isso fala para a gente? A vida é agora e é dinâmica. Não dá para se alimentar do pão de ontem. Não dá para se alimentar, espiritualmente falando, do pão que Deus nos concedeu ontem. A palavra de Deus é viva e é muito interessante como ela se renova no compasso dos tempos. Eu tenho uma pasta de mensagens. Eu guardo essas mensagens, da época que eu imprimia a mensagem, né? Hoje é tudo digital.
Eu preparava as mensagens, pregava as mensagens e guardava. Eu falava assim, não, olha, um dia eu ainda vou usar essas mensagens de novo. E aí o tempo vai passando, os anos passam, e de vez em quando eu volto lá para ver essas mensagens. Só serve para eu ficar assustado. Eu falo assim, meu Deus, como é que eu pude pregar isso? Não faz sentido, como é que eu preguei isso? Que vergonha! O pão de ontem não serve para hoje. O alimento de ontem, hoje, se você quiser usar ele de novo, ele vai cheirar mal. Ele cria bicho, ele apodrece. Sabe aquela mensagem daquele pastor que está lá no seu coração? Aquele seu pastor, todo mundo tem um pastor de estimação, não tem? Todo mundo tem um pastor de estimação. Sabe aquela mensagem que você ainda guarda dele? Ela não serve mais para hoje. Foi de Deus? Foi. Foi inspirada pelo Espírito Santo? Foi. Desceu dos céus milagrosamente até os seus ouvidos? Desceu. Mas para hoje ela já cheira mal. Porque a palavra de Deus é viva. E o que Deus tem para te alimentar hoje, Ele vai te dar hoje, agora. Porque a vida é dinâmica e a palavra de Deus é viva. Uma coisa, como é que isso funciona, Daniel? Uma coisa é você ler e interpretar a Bíblia e pregar sobre a Bíblia à luz do conhecimento de que a Terra é plana. Uma coisa é você ler a Bíblia e interpretar a Bíblia à luz de uma Terra plana. Só que o conhecimento mudou. E à luz de uma Terra redonda, a interpretação bíblica é outra. Uma coisa é você interpretar a Bíblia à luz, deixa eu ver, de que a Terra, que tudo gira ao redor da Terra. Os planetas e a Terra é o centro do universo. Outra coisa é você interpretar o texto bíblico à luz de que a Terra não é o centro do universo. Uma coisa é você interpretar a Bíblia a partir de uma visão de que você é o centro do universo. Você, Joaquim, José, Maria. Outra coisa é você interpretar a Bíblia à luz de que o próximo é maior do que você. E Deus é o centro de tudo. Uma coisa é você fazer uma leitura bíblica, interpretar a Bíblia à luz de que depressão é uma ação demoníaca, ou é frescura. Outra coisa é você interpretar o texto bíblico à luz de que depressão é uma doença séria. Uma coisa é você interpretar o texto bíblico à luz de que escravidão é uma coisa legítima. Outra coisa é você interpretar o texto bíblico à luz de que escravidão é desumano. Uma coisa é você interpretar o texto bíblico no entendimento de que as mulheres são inferiores ao homem. Outra coisa é você interpretar o texto bíblico sob a luz de um conhecimento mais apurado de que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Da mesma forma capazes. Uma coisa é você interpretar a Bíblia segundo o entendimento de que determinado comportamento é depravação, é uma escolha da pessoa. Outra coisa é você interpretar o texto bíblico com um conhecimento mais apurado de que a pessoa nasce assim. É uma condição, é uma orientação, de qualquer forma, orientação sexual, enfim. A pessoa nasce com isso e interpretar o texto bíblico à luz de conhecimentos diversos pode trazer mau cheiro no meio do povo de Deus. É você trazer para hoje um pão que já foi muito abençoado ontem. Mas hoje, à luz dos avanços, à luz de um conhecimento mais apurado, à luz de avanços científicos, tecnológicos, humanitários,
O que a gente tem hoje é uma palavra que se renova a cada dia. E se renova não ao nosso prazer, mas se renova à luz dos conhecimentos comprovados que estão no nosso dia a dia. E esse é um outro aspecto que mostra para a gente que é importante viver o hoje. O maná que Deus te deu há 10 anos atrás era muito gostoso, e ele era de Deus. Mas o maná que Deus dá hoje é um maná contextualizado para fazer diferença na sociedade hoje e para fazer mais sentido ao nosso coração. Por isso que a vida é para hoje. É agora. A vida é agora. E o agora tem a necessidade de um pão renovado. Porque o de ontem, hoje estraga, tem bicho, fede. E por fim, a vida é agora. E para essa vida do sempre e agora, temos uma promessa de Jesus. Eu estou com vocês, cada dia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que é importante vivermos agora? Porque a promessa de Jesus é, olha, Daniel, viva cada dia, porque nesse cada dia eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Viva o hoje, porque hoje eu estarei com você. Eu estou com você. Isso é um convite para confiar. E quando a gente confia, Deus cuida. E quando Deus cuida, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando Deus cuida? Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? A pílula azul é dourada, né? A pílula azul é fantasiosa. Você quer que eu fale a verdade ou que eu agrade? Quem quer que eu agrade? Davi quer que eu agrade, então eu vou falar. Se você confiar em Deus, tudo na sua vida vai dar certo. Todos os seus problemas vão ser resolvidos. Nada de ruim acontecerá na sua vida. Porque você está confiando em Deus, e Deus vai proporcionar tudo isso para você. Estou te agradando, mas isso é uma mentira. Confiar em Deus não quer dizer que tudo vai dar certo na nossa vida. Confiar em Deus é ter a certeza de que Deus vai estar com você em qualquer situação. Mas não necessariamente que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é saber que Ele está com você e ainda assim coisas naturais acontecem. Qual é o exemplo que o texto bíblico dá desse texto que a gente leu aqui? Olha os lírios dos campos, nem Salomão na sua majestade se vestiu como eles. Olha as aves do céu. Deus cuida das aves, Deus cuida dos lírios dos campos e cuida de você também. Mas olha, coisas naturais acontecem. A gente pisa nos lírios dos campos. Os lírios dos campos, eles são arrancados muitas vezes. Essa é a verdade, meu irmão. Confiar em Deus não quer dizer que você está com a redoma sobre a sua vida e tudo vai dar absolutamente certo. Confiar em Deus é a certeza de você ter uma vida tranquila para viver uma vida de qualidade com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com a sua igreja, porque a sua mente não vai estar obcecada no futuro, a sua mente não vai estar presa no passado, a sua mente não vai estar ansiosa com o que pode ou não acontecer, a sua mente vai estar no hoje, no agora, porque você sabe que o que acontecer na sua vida, Deus permitiu. Mas Ele está ali com você. Ele está ali com você. Não há uma garantia de viver sem problemas, mas há a garantia, quando a gente confia em Deus, de viver da melhor forma possível, viver o máximo possível, viver na presença de Deus o máximo possível. E isso acontece no agora.
É esse o convite de Cristo para a gente. Amém? Você cai em pé? Quero te convidar a fechar seus olhos agora. E se concentrar no agora. E sentir a presença de Deus agora. E fazer aquela oração que você está ensaiando em fazer daqui a um mês. Você falar, daqui a um mês eu vou tomar determinada... Não, é agora. Sabe aquilo que você falou assim, olha, eu vou ser mais crente. Quando eu me casar, eu vou ser mais crente. Quando eu passar no concurso, eu vou ser mais crente. Quando isso ou aquilo acontecer, não. É agora. É agora que você está em contato com a eternidade divina. É agora que o canal e a comunicação com Deus está aberto para você. Abre o seu coração e fale com Deus agora. Senhor, nos ajuda neste momento. Nos ajuda a viver o agora, porque agora a vida está aqui, Senhor. E o presente da vida que o Senhor nos concede está neste momento. Muitas vezes batendo na nossa porta e querendo que a gente viva, muitas vezes escancarando oportunidades, querendo que a gente saboreie o prazer do agora, da vida agora, dos prazeres e da tua presença no agora. E às vezes a gente está muito focado no amanhã, muitas vezes a gente está preso no passado. Senhor, nos liberta em nome de Jesus e nos habilita, Pai amado, a viver agora a Tua presença, a viver agora a confiança da Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, ó Deus, alimentados pelo Teu pão diário, pelo pão do céu que o Senhor nos concede a cada dia. Pai, eis-nos aqui, eis os nossos corações, muitas vezes, ó Pai, acostumados a estar fugindo do agora, fugindo deste momento, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, reeduca os nossos corações, reeduca as nossas mentes, reeduca, Pai amado, as nossas vidas, para vivermos, ó Deus, segundo os Teus conselhos. E o conselho do Senhor para a nossa vida hoje é vivermos agora, a não desperdiçarmos e deixar escapar pelas nossas mãos a vida que o Senhor tem nos oferecido, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Aleluia.